Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo na narrativa de Jonas, a segunda parte. Na primeira parte, nós vimos sobre a convocação de Deus ao profeta para que fosse à cidade de Nínive levar a mensagem de juízo e de condenação. Jonas decide desobedecer a Deus e fugir em outra direção, indo para a Espanha, em um navio. Mas Deus, ele é soberano, e Deus então faz com que Jonas vá para Nínive, através da tempestade e através do peixe, né, que engoliu Jonas. Então, nessa primeira parte, nós vemos o poder de Deus. E Deus, mesmo sendo onipotente, dominando sobre todas as coisas, o homem ainda se arroga na capacidade, no direito de desobedecer a Deus e de agir contrário à vontade de Deus. Mas Deus é misericordioso também, é uma outra coisa que aprendemos aqui, e Deus não mata Jonas, não deixa morrê-lo, que ele morresse afogado, mas Deus dá uma nova chance para o profeta, ele se arrepende e Jonas então vai em direção à grande cidade de Nínive para pregar a mensagem que Deus colocou para ele. Então Deus fala a Jonas para que ele vá à grande cidade e anuncie ao povo a mensagem que Deus tinha dado a ele. Jonas foi para Nínive, como Deus havia ordenado, né? Nínive era uma grande cidade. O texto bíblico diz que a pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé e provavelmente morava naquela cidade cerca de 600 mil pessoas. E Jonas então começa a proclamação anunciando a mensagem de Deus. E a palavra de Jonas é essa, que Deus vai julgar aquela cidade e vai destruí-la em 40 dias. Que o pecado daquela cidade chegou diante de Deus e Deus vai então destruí-la em 40 dias. Jonas passou 3 dias proclamando essa mensagem por toda aquela cidade. E o que a Bíblia diz é que os moradores da cidade, ao ouvirem, creram, né, temeram a Deus e eles decidiram jejuar para pedir a Deus que Deus perdoasse os pecados deles. Eles se vestiram de sacos de pano grosso para mostrar arrependimento. E até o rei de Nínive, ele desceu do seu trono, tirou suas vestes reais e se vestiu de saco e jejuou também. E Deus, esse rei, baixou um decreto que ninguém deveria comer nada. Tanto as pessoas como os animais estavam proibidos de comer e beber, né? Isso fazia parte da cultura deles em relação a incluir os animais nessa humilhação. E que eles deveriam orar a esse Deus com todo favor, todo fervor, abandonar os seus maus caminhos, a sua maldade, e pedir para que Deus mude de ideia e não destrua aquela cidade e a vida deles. A Bíblia diz que Deus viu o que aqueles homens fizeram, que Deus então decidiu não castigar, não destruir mais aquela cidade. Só que o profeta ficou muito chateado com isso, ele ficou com raiva e ele queria morrer, porque talvez no entendimento dele, ele achasse que as pessoas iam depois zombar dele, de que ele era um falso profeta, porque Deus não vai mais destruir a cidade, né? Então, para Jonas, ele preferia ver todas aquelas pessoas mortas do que Deus perdoando o pecado daquelas pessoas, né? E Jonas reclama para Deus, né? Ele fica chateado e ele reclama para Deus. Ele diz assim: ó Deus, eu não disse
antes de deixar minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia, que és sempre paciente e bondoso, que és lento para a ira e rico em amor, e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Deus, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então Jonas, ele falou com Deus, ele ficou muito chateado, e a Bíblia diz que ele saiu da cidade e ele construiu um abrigo, né, uma toceira, e ele se colocou embaixo daquele abrigo do sol e do vento para ver o que ia acontecer, se Deus realmente ia destruir a cidade ou não. E a Bíblia diz que Deus fez crescer uma trepadeira, né, uma planta, uma mamoneira, e essa planta cresceu em volta daquele abrigo e deu sombra e protegeu Jonas do calor. E Jonas sentiu bem, né? Se sentiu satisfeito com aquela planta que protegeu ele, e ele dormiu. No dia seguinte, ainda ao amanhecer, a Bíblia diz que Deus mandou um verme que comeu aquela planta, e quando o sol nasceu, bateu na cabeça de Jonas, e Deus mandou um vento quente, e Jonas começou a se sentir mal, e quase ao ponto de desmaiar com todo aquele calor, né, que ele estava sentindo. E Jonas ficou mais chateado com Deus ainda, e pediu para Deus que ele queria morrer. Melhor morrer, Deus não vai destruir a cidade, Deus ainda me dá um conforto, depois manda esse sol, eu não sirvo mais para nada, eu não tenho nenhuma utilidade, então é melhor Deus me matar, né? E Deus então conversa com Jonas, e Deus pergunta para Jonas, diz assim: Jonas, você ficou com raiva de mim por causa dessa planta? E Jonas respondeu, né? Ah, Deus, eu tenho razão de estar com raiva, eu quero morrer. E Deus então fala para ele que ele ficou chateado porque a planta morreu, se secou, né? Mas ele disse: você não plantou ela, você não fez ela crescer, fui eu que plantei, fui eu que fiz ela crescer. E se eu decidir destruir, eu tenho esse direito. Agora você teve pena dessa planta insignificante, mas você não quer que eu tenha pena de toda essa cidade, dessa multidão de pessoas, das crianças que vivem nessa cidade, né? Cerca de 120 mil crianças, além dos animais, né? Então Deus questionou Jonas, questionou a sua atitude no coração e toda aquela situação que aconteceu. Algumas lições que a gente pode tirar dessa narrativa tão bonita e tão cheia de ensinos. Uma das coisas que nós vemos aqui é que Deus, além de Deus ser onipotente, né, ele dominar todas as coisas, Deus também é misericordioso, Deus também é bondoso. E essa narrativa mostra a misericórdia de Deus para com a população, as pessoas que viviam naquela cidade. Deus é misericordioso porque Deus mandou a mensagem. Deus não simplesmente destruiu, mas Deus ofereceu para aquele povo um conhecimento de que Deus estava zangado com aquele povo e que Deus iria destruí-los. Deus sempre age assim. Deus sempre nos dá a oportunidade para nos arrependermos, para mudarmos o nosso coração e as nossas atitudes antes do castigo vir. Então, se eu faço algo errado
e Deus me alerta sobre isso, e Deus manda alguém para falar sobre isso, eu devo ouvir essa pessoa, porque é Deus que está me alertando. Se eu rejeitar esse alerta e essa palavra de Deus, o castigo vai vir com certeza. Jonas, ele deveria falar a palavra de Deus para aquele povo, falar do juízo de Deus, do padrão de justiça de Deus. E nós, como cristãos que conhecemos a Bíblia, somos chamados por Deus para falar também para outras pessoas que existe um Deus justo, um Deus que exige que o homem se arrependa dos seus pecados, que o homem mude, um Deus que não se relaciona com o homem no estado que ele está, mas Deus quer que ele seja transformado, que ele seja purificado. Então Deus ama a sua criação, ama o ser humano, e ele quer salvar. Por isso, nós como cristãos que conhecemos a Bíblia, não devemos ser preconceituosos e ficarmos indispostos para falar de Deus para as outras pessoas. Jonas não queria ir para Nínive porque era um outro povo, era uma outra cultura, era um povo que era mau, né, assassino, que tinha costumes horrorosos. Tá? E Jonas achava que, pelo fato daquelas pessoas serem assim, elas mereciam ser mortas, ser destruídas. Elas não mereciam o perdão de Deus. Mas Deus mostrou que não é assim. Que Deus, ele perdoa a pessoa, não importa a sua raça, a sua cor, sua condição social, se é rico ou se é pobre, não importa que pecados essa pessoa já cometeu, Deus perdoa o pecador arrependido. E Deus, ele tocou no coração daquelas pessoas através da sua palavra proclamada pelo profeta. As pessoas, ao ouvirem Jonas falando, elas acreditaram naquela palavra. E aquilo tocou no coração delas, e elas se arrependeram, e elas jejuaram, e elas se vestiram de saco, e fizeram um clamor a Deus, e mostrando que se arrependeram, até os animais, né, entraram nesse jejum, e Deus perdoou. Então, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, e Deus dá uma oportunidade para o homem. Quando Deus decidiu destruir aquela geração antes do dilúvio, né, ou com o dilúvio, aquela geração teve oportunidade de se arrepender. E quando a porta da arca estava aberta, a Bíblia diz que só entrou Noé e sua família. Ninguém mais entrou com ele. Com certeza as pessoas não acreditaram. Só quando começou a chover, caiu o dilúvio, foi que as pessoas tentaram entrar na arca, mas quem fechou a porta foi Deus. Então, Deus, ele dá oportunidades para o homem se arrepender. E Deus, ele é bondoso e misericordioso. Por isso que tudo que nós fizermos para Deus, em obediência a Deus, devemos fazer com alegria, não com indisposição, não com raiva, não criticando, não reclamando, mas saber que nós estamos servindo a um Deus poderoso e a um Deus bondoso e misericordioso. Deus perdoou a Jonas, o profeta fujão, mesmo Jonas chateado e desiludido com Deus, e Deus perdoou os moradores da cidade de Nínive, que estavam cheios de maldade. Então Deus, ele perdoou, e ele foi paciente, bondoso e misericordioso. A Bíblia diz que Jesus foi enviado por Deus para vir a esse mundo, para nos trazer a mensagem de salvação, nos trazer o perdão e nos dar a vida eterna. A história de Jonas nos ensina isso,
Deus é Senhor da sua vida, é Senhor do seu futuro, é Senhor da história, é Senhor do céu, do mar, dos animais. Deus é Senhor de tudo. E Ele pode, portanto, mandar você, mandar na sua vida e determinar o que Ele quer para você. Mas Deus também é bondoso, é misericordioso, é paciente. E Deus, Ele age com misericórdia conosco, apesar das nossas fraquezas, dos nossos medos, da nossa pecaminosidade. Deus nos dá uma chance. Se nós reconhecermos os nossos pecados, nos arrependermos, confessarmos para Deus que pecamos, que erramos, Deus perdoa os nossos pecados e restaura a nossa sorte. Que não sejamos desobedientes como Jonas, mas que sejamos sensíveis à voz de Deus, como foi aquele povo que não conhecia Deus, pagão, mas que ao ouvir aceitou, se arrependeu e se humilhou e foi perdoado. Que Deus abençoe a vida de vocês e possamos crescer no conhecimento da sua palavra.